Olá pessoal, bem-vindos à aula suplementar número 1 do nosso curso de modelagem matemática, no qual a gente vai tratar de integração numérica. A integração numérica é um método aproximado para se encontrar soluções de sistemas de equações diferenciais, no caso aqui ordinárias, que nós vamos utilizar extensivamente ao longo do nosso curso. Então, nada mais justo do que a gente dar uma explorada aqui nas metodologias clássicas para se realizar essa solução numérica. Na prática, nós vamos estar utilizando as implementações oferecidas pelo SAGE e não vamos mais nos preocupar com a forma da implementação dessa solução. Mas é importante a gente saber o que está por trás, não é mesmo? Então, vamos começar com o método mais clássico, que é o método de Euler, né? E no método de Euler, a gente aproxima a solução da equação diferencial ordinária através de uma série de pontos igualmente espaçados. Né? E para isso a gente define um passo de tamanho h, fixo, né? E a gente vai avançando no tempo através dessa fórmula iterativa aqui. A gente vai encontrar que o próximo passo no tempo, né? O próximo ponto na nossa solução, se assim a gente desejar dizer, vai ser o ponto inicial mais n vezes esse passo fixo h. Logo, se nós assumirmos uma equação diferencial da forma como está aqui, dy dt igual a função de y de t e tempo, a gente pode encontrar tudo que a gente precisa, na verdade, para encontrar a solução numérica desse sistema são as condições iniciais e a fórmula da função, óbvio. Né? As condições iniciais a gente vai chamar de I0, né? E posteriormente esse I0 vai ser atualizado e essa fórmula prossegue iterativamente. Mas de forma que, então, a gente pode considerar para qualquer passo genérico um yn, né? Então, para qualquer yn, nós queremos calcular um yn menos 1, que ele vai ser o yn mais o tamanho do passo h vezes a função que a gente tem aqui do lado direito da nossa equação diferencial. Então, é muito simples, né? Vamos mostrar agora aqui abaixo um código que realiza a integração numérica usando o método de Euler para a seguinte equação diferencial: dx dt igual a seno de x. Então aqui a gente tem duas funções. A primeira é simplesmente uma função acessória para converter uma lista em uma tabela HTML para a nossa interface iterativa. E depois aqui a gente então tem o método de Euler implementado mais especificamente nesse loop aqui. Depois vocês podem estudar esse código com um pouco mais de atenção, mas é bem simples, tá? Mas eu então vou executar essa célula aqui e a gente então vai ter uma solução com o método de Euler usando entre 0 e 6, entre t, né, variando entre 0 e 6, tá? E nesse caso, o nosso h vai ser 6, né, que é 6 menos 0, dividido pelo número de passos. Qual é o número de passos? O número de passos, né, tá dado aqui nesse controle aqui, no caso 8. Então, o nosso h vai ser igual a 6 sobre 8, tá? Então é o que a gente vê, essa solução que a gente vê aqui é a solução em azul, a solução da solução numérica. E em vermelho, a solução verdadeira ou analítica, né? Vamos escrever aqui
solução exata, né? Então vocês veem que a solução numérica, somente com 8 passos, com um H de 6/8, ela é um pouco tosca, ela apresenta um erro. Será que a gente consegue reduzir esse erro com o método de Euler? Sim, é possível resolver esse erro simplesmente aumentando o número de passos. Então, se eu passo para 16, se eu dobro o número de passos, por exemplo, você vê que o erro diminuiu. Se eu dobro mais uma vez, ele diminui ainda mais, e por aí vai. 64, 128, né? 256, 512. Quando eu chego um passo de 6 sobre 512, eu já tenho uma solução que a olho nu é virtualmente indistinguível da solução exata. E é isso que a gente deseja. Mas aí, nesta propriedade da solução de Euler, mora a sua principal limitação também. Qual é essa limitação? A limitação é que o método de Euler ele usa passos fixos. E com passos fixos, eu ou estarei perdendo aqui alguma característica da curva, eu estou com um erro muito grande, ou eu estou gastando mais pontos do que eu precisaria para representar uma curva. Por exemplo, se a gente pensar aqui na nossa função, né, onde a gente teria aqui no eixo x o t, no eixo y, o nosso y de t, né, nós podemos aqui desenhar uma função qualquer estranha aqui, né, e vamos supor que eu esteja usando passos constantes. Eu vou usar um H aqui seguindo a escala do nosso papel gráfico aqui. Se eu estou fazendo um método de Euler com passos constantes e a cada ponto desse eu calculo a derivada, né, que é aquela reta que passa nesses pontos para encontrar o próximo ponto da curva, né? Quando eu chego aqui, por exemplo, a função é basicamente constante. Eu poderia, em vez de calcular esse ponto, depois esse ponto, depois esse ponto, eu podia já pular direto para esse ponto, porque a reta que conecta esses dois pontos já é basicamente coincidente com a solução da equação. Então aqui eu poderia usar um H, né? O meu H que poderia ser um H', tal que H' sem trocadilho seria maior do que o H fixo que a gente tem aqui, né? Então, essa é uma das limitações do método de Euler. Às vezes, em algumas partes da curva, onde não existe variação, eu acabo calculando mais pontos do que eu preciso calcular. E em algumas outras partes, por exemplo, aqui, né, eu saio desse ponto e quero calcular esse ponto que está aqui, eu perco algumas características da curva, porque simplesmente eu estou usando um passo fixo. Então eu não estou pegando essa barriguinha, eu vou emendar com uma reta aqui, que é o que acontece nessa solução que nós temos aqui, quando nós temos, por exemplo, a solução com apenas 8 ou 4 pontos. Você vê que ela não consegue acompanhar a curvatura da curva corretamente. Então essa é uma limitação do método de Euler. Bem, pessoal, então, qual é a solução que nós temos? Bom, nós temos algumas soluções. Na verdade, o método de Euler é o método mais clássico e, na verdade, a gente usa soluções que adotam passos variáveis, passos que são proporcionais à derivada da função. Ou seja, quando a função cresce mais rapidamente, esse passo é mais estreito, e quando a função desacelera, esse passo desacelera também. Então, é simples assim, né? Mas vamos mostrar o método de Euler em ação, adicionando um outro elemento que também nós vamos usar no nosso curso, que são os campos vetoriais. Então vamos executar mais uma curva iterativa aqui, onde a gente vê aqui a solução do método de Euler com passo fino, né? Nesse passo aqui de 1 centésimo de
de tempo, né? Então, aqui em azul a gente vê a trajetória do nosso sistema, né? Então, o sistema começa aqui nessas condições iniciais e desenha essa trajetória, né? Aproximadamente. E por que ele desenha essa trajetória? Bom, basicamente essa trajetória ela é definida por esse campo vetorial. O campo vetorial nada mais é do que a representação nesse espaço bidimensional, que é um espaço, né, do estado, o espaço de estados do sistema, né? Esse aqui é o espaço de estados do sistema. Por quê? Porque o meu sistema, como vocês viram um pouquinho acima, é um dxdt e um dydt, é um sistema bidimensional. Então a gente desenha esse campo vetorial nesse plano xy, e cada seta dessa no campo vetorial representa a derivada dxdt e dydt, como se fosse um vetor, né? Então dxdt seria o componente x desse vetor, de qualquer um desses vetores, e dydt seria o componente y desse vetor. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um dxdt positivo, mas um dydt negativo. Então a seta vai para a direita e para baixo, né? Então esse é o campo vetorial. O campo vetorial é praticamente uma representação gráfica do sistema de equações diferenciais, só que calculado apenas num grid finito e discreto de pontos, né? Qual seria uma outra forma de representar esse campo vetorial? Em vez de desenhar setas nesse grid, eu poderia desenhar uma superfície contínua. Também funcionaria, ok? Mas o campo vetorial é uma representação clássica. Por quê? Porque de posse do campo vetorial a gente consegue entender de uma única olhada o comportamento do sistema. Outro elemento que tem aqui nesse gráfico são as chamadas nuliclinas. O que é a nuliclina, gente? Nuliclina significa nulo de zero, clina de inclinação, né? São os pontos em que, para a nuliclina de x, é uma curva que une os pontos em que a derivada de x é igual a zero, né? Então, como o nosso dxdt é constante, dxdt igual a y, então a nuliclina de x é essa reta aqui que passa por zero. Enquanto, no caso, o nosso dydt, né, o nosso dydt é essa curva cúbica aqui, eu desenho ela aqui em verde, só esse trecho dessa função, que vai de menos infinito a mais infinito, mas nesse trecho aqui, entre 0 e 1, ela tem essa cara aqui. Então, as nuliclinas servem para a gente determinar os equilíbrios do sistema, porque se a nuliclina representa situações onde dxdt é igual a zero e situações onde dydt é igual a zero, onde elas se encontram é quando essas duas condições são válidas. Então, quando essas duas condições são válidas, o sistema não está variando nem em x nem em y. Então, esses pontos que estão marcados aqui, que eu estou marcando aqui, representam os equilíbrios do sistema. Então, nesse equilíbrio, vocês podem ver que as setinhas desaparecem. Por quê? Porque a magnitude do vetor da derivada em x e y é zero, efetivamente. Tá? Então, eram esses conceitos que eu queria passar para vocês aqui nessa aula. Só para vocês verem aqui, um outro exemplo com um método de integração numérica um pouco mais moderno, né? É o que se usa hoje em dia, que é o método de Runge-Kutta, Fellberg. E aqui é uma função um pouquinho mais complicadinha, onde eu tenho o seguinte campo vetorial, né? Com esse condição inicial. Se eu mudar a condição inicial, eu posso mudar a minha condição inicial y, vamos aumentar para 1, e a gente vê o nosso sistema aqui convergir para também um equilíbrio, um ponto fixo, onde os vetores desaparecem, ou seja, as derivadas são zero nesse ponto,
E você vê que a convergência do sistema para esse ponto fixo, ela ocorre de forma oscilatória. Isso é uma decorrência da natureza deste equilíbrio que a gente vai estudar mais para frente no nosso curso. Mas já fica aí a dica de que existem equilíbrios e cada equilíbrio tem uma qualidade específica. E a gente vai ver mais para frente. Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Quem tiver mais curiosidade pode baixar esse notebook e estudá-lo, modificando as funções ou os parâmetros dessas simulações que estão todos aqui nessas interfaces. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos!